Oi gente, hoje a gente tá aqui para esclarecer dúvidas sobre DIU. Eu abri uma caixinha e vocês mandaram várias perguntas. Provavelmente vai rolar parte 1, 2, sei lá, 3, 4 mil. Mas vamos começar com as principais dúvidas que eu recebi por aqui. E a gente vai começar com como é que os DIUs são inseridos. Bom, gente, para colocar o DIU, a gente precisa de um profissional de saúde, de um médico habilitado, porque o DIU é colocado dentro do útero. Ele geralmente vem um aplicador assim, ó, que é inserido no canal vaginal, passa pelo orifício do colo do útero, vai ser aplicado lá no fundinho do colo do útero e liberado lá. E fica lá agindo e a cordinha vai ficar para fora no canal vaginal. Então o DIU fica totalmente dentro do útero e a cordinha é a única coisa que fica para fora no canal vaginal. E aí, dói ou não dói para colocar o DIU? Bom, gente, existe sim um incômodo. A dor, ela é uma coisa muito relativa. Cada pessoa sente de uma maneira. Eu coloquei muitas DIUs na minha vida e tinha paciente que sentia bastante desconforto e paciente que sentia de uma maneira muito tranquila. Existe a opção de colocar o DIU no hospital e aí você recebe uma sedação, você dorme, não sente nada. E existe a opção de fazer ele no consultório, sem nenhuma anestesia ou com uma anestesia ali local, que a gente faz no colinho do útero. E aí, para decidir isso, vale a pena conversar com o seu médico para avaliar os riscos e benefícios dessa situação. É comum ter algum tipo de sangramento depois que insere o DIU? Sim, após a inserção pode acontecer algum sangramento, porque a gente está mexendo ali no interno do útero, a gente está passando pelo colo do útero, pode ter algum machucadinho ali nos vasinhos do colo do útero, então é normal ter um pouquinho de sangramento depois que insere o DIU. E para colocar o DIU, eu tenho que fazer algum exame prévio? Em geral, o que os médicos pedem é um teste de gravidez negativo, preventivo em dia, né? E um ultrassom, se você nunca tiver feito um ultrassom endovaginal, para avaliar o tamanho do útero, posição do útero e facilitar a colocação do DIU. E depois que colocou, precisa fazer algum exame? Alguns profissionais vão pedir um ultrassom de controle depois que colocou esse DIU, tá? Tem gente que não pede, porque às vezes a inserção foi muito tranquila, pelo fio do DIU dá pra perceber que tá tudo bem, tá tudo no lugar. Tem gente que gosta de fazer esse controle alguns dias depois. E depois, de tempo em tempo, geralmente de 6 em 6 ou uma vez por ano, é feito um ultrassom de controle pra saber se o DIU segue ali no lugar, se tá tudo bem. E depois de quanto tempo que inseriu esse DIU, eu tô protegida? Imediatamente após a inserção do DIU, você já tá protegida. Inclusive, os DIUs podem ser usados como método de contracepção de emergência. Igual a pílula do dia seguinte, sabe? Teve uma relação desprotegida, dá pra colocar esse DIU como método de contracepção de emergência. Para colocar o DIU tem que estar menstruada? Não necessariamente tem que estar menstruada. O que ajuda a menstruação? Primeiro, garantir que você não está grávida, né? Ajuda nesse sentido. E segundo, quando a gente menstrua, a gente está com o colo do útero um pouco mais aberto, mais permeável. Então, o DIU passa mais facilmente. Mas não é obrigatório estar menstruada para colocar o DIU. E quanto tempo depois da inserção pode ter relação sexual? A relação sexual vai depender do que o seu médico achou sobre a inserção, se foi tranquila, se não foi, se sangrou, se não sangrou. Mas geralmente nas próximas 24, 48 horas já pode ter relação sexual se não tiver com nenhum sintoma muito diferente. E existe algum risco na inserção do DIU? Bom, gente, a gente tem dois principais riscos. Um é o risco de perfuração do útero, que é extremamente raro, mas pode ser que o dispositivo, quando entra lá dentro, perfure a parede do útero. E o segundo é a expulsão. Em alguns casos, há uma expulsão espontânea e esse DIU ou sai do lugar ou é realmente expelido do útero. Mas essas duas complicações, elas são raras e a gente consegue ver geralmente porque começa a ter sintoma, começa a ter cólica, começa a ter sangramento, né? O fio desloca do lugar. Então, se fizer o acompanhamento certinho, dá também para ver se aconteceu alguma dessas duas coisas. E depois que eu coloquei o DIU, eu tenho mesmo que ficar 5 ou 10 anos com ele dentro de mim? Não. Você pode tirar o DIU antes se você quiser engravidar, não tem problema nenhum. Ele dura até 5 ou até 10 anos, dependendo do modelo de DIU, mas decidi engravidar ano que vem, posso tirar? Pode tirar sem problema nenhum. Também não vai ter prejuízo na sua fertilidade, tá? Em geral, ela se restabelece nos próximos ciclos e fica tudo bem, tudo normal, prontinho para engravidar, se caso você não tiver nenhuma outra complicação, claro. Marcela, e se meu DIU sair do lugar, tem como eu saber? Bom, em geral, como eu falei, vocês vão ter algum tipo de sintoma, cólica, algum sangramento.
Também é possível perceber isso tocando o fio do DIU. A gente sempre orienta que quem usa DIU toque o fio regularmente para saber se continua no lugar, para saber se não aumentou esse tamanho, se não sumiu esse fio e a gente poder prever se aconteceu alguma coisa. Existe também o exame que você pode fazer com a sua ginecologista para ela olhar o fio, olhar se tem alguma alteração e, em último caso, se for necessário, um ultrassom para verificar se ele está no lugar certinho. Ah, mas eu já vi na internet muitas vezes vídeo do bebezinho segurando o DIU. É verdade que dá pra engravidar com DIU? Dá pra engravidar com qualquer método contraceptivo que você usar. Mas eu garanto pra vocês que os DIUs estão entre os métodos mais seguros. Eu já falei isso em outro vídeo e vou repetir. A eficácia deles passa de 99%, ou seja, uma proteção muito alta. Por ser um dispositivo que você coloca uma vez dentro do útero e não precisa mais se preocupar muito, não precisa lembrar de tomar, né? Não tem problema de esquecer nem nada disso, ele tem uma eficácia muito alta. Existe muito mais gente nesse mundo que engravida por falha no anticoncepcional oral, na pílula, do que por DIU. Então, claro que pode acontecer, existe uma porcentagem pequena de taxa de falha em qualquer método contraceptivo, mas não é uma coisa comum de acontecer. Outra pergunta bastante frequente é verdade que usar o DIU aumenta o risco de gravidez fora do útero, a chamada gravidez ectópica? E a resposta é a seguinte: quando a gente avalia pessoas em geral que não usam DIU e pessoas que usam DIU e vê a quantidade de gestações ectópicas fora do útero que acontece, as gestações em pessoas que não usam o DIU é muito maior, né? Então tem muito mais chance de acontecer uma gravidez ectópica em quem não usa o DIU. Mas, no caso das pacientes que engravidam usando o DIU, que é raro, porque a gente já viu que a taxa de proteção é alta, existe um risco aumentado, sim, dessa gravidez ocorrer fora do útero. Então, em relação à população geral, eu tenho um risco aumentado? Não. Porém, se eu estiver usando o DIU e engravidar, a chance dessa gravidez ser uma gravidez fora do útero é maior? Sim. Ficou claro? E se por acaso eu usar o DIU e engravidar usando o DIU, o que acontece? Se acontecer uma gravidez e você está usando o DIU, a gente tem opções. Uma, retirar o DIU já no comecinho dessa gravidez, ou esperar e ver como a gravidez vai se desenvolver. O DIU oferece risco para a gravidez? Sim, porque ele é um dispositivo que está ali dentro do útero, competindo, vamos dizer, com esse espaço que o embrião tem para se desenvolver. Então aumenta o risco sim de aborto. Então se tiver um DIU lá dentro, a gente tem que tomar uma conduta um pouco mais cautelosa, ficar mais em cima e decidir esses próximos passos. Na maior parte dos casos, o DIU é retirado no comecinho da gravidez e quando descobre mais tarde, já não tem mais como retirar, vai acompanhando essa gravidez mais de pertinho. E eu vou encerrar com uma questão polêmica, mas importante da gente falar. Afinal de contas, o DIU é ou não é um método abortivo? Bom, o principal mecanismo de ação dos DIUs de hormônio, mudar a camada de dentro do útero e mudar o muco para que o espermatozoide não chegue até o óvulo. Principal mecanismo de ação do DIU de cobre, mudar, fazer um ambiente ali inóspito para esse espermatozoide para que ele também não consiga subir. Em alguns casos, se houve ali um encontro entre espermatozoide e óvulo, o DIU pode sim impedir a nidação. O que é? Impedir que esse embrião que foi formado, né, grude na parede do útero para se desenvolver. Para a religião, o encontro do óvulo com o espermatozoide já é vida. Para a ciência, a vida acontece a partir da nidação, que é a partir dali que existe a possibilidade de se desenvolver esse embrião. Então, para a ciência, o DIU não é considerado um método abortivo. Para a religião, acho relevante, quem for religioso, saber dessa informação. Mas lembrando que é muito raro que esse seja o mecanismo de ação do DIU. Em geral, o mecanismo de ação é antes disso, é impedir o encontro entre óvulo e espermatozoide. Vou finalizar isso aqui, vai rolar a parte 2, porque ainda tem muita dúvida de vocês. E quero terminar dizendo que uma coisa importante: DIU não protege contra nenhuma infecção sexualmente transmissível. Então tem que continuar usando preservativo, mesmo se estiver usando o DIU. E já adianto que não existe nenhum problema de usar preservativo usando o DIU, porque eles não vão entrar em contato. O DIU fica dentro do útero e o preservativo vai no máximo entrar em contato com o fio do DIU, mas tá tudo bem, não tem risco aí. Certo? Até o próximo!